Olá, queridos consulentes. Ontem eu apresentei para vocês um jogo da árvore da vida para falar a respeito do amor, do relacionamento de uma pessoa. E hoje eu vou falar sobre a árvore de outra pessoa, como que a árvore da vida dela está se desenvolvendo no aspecto profissional. Trabalharei com baralho cigano. Então eu abro o baralho em leque. Espero que haja espaço de mostrar todas as cartas para vocês. Então agora vamos ver como que estão as raízes da vida profissional. Depois eu vou comentar a respeito de cada carta para que vocês tenham uma ideia da minha interpretação. Vamos ver como é que está a sabedoria. A sabedoria é bem perto das raízes. Agora começam as ramificações, os dons. Essa pessoa está usando os dons que ela tem na área profissional, a compreensão, como que ela está compreendendo a profissão dela, o ambiente profissional. Os obstáculos que ela está tendo que enfrentar, acho que não vai caber tudo, depois eu falo para vocês. O cerne do problema. O cerne do problema é outra ramificação. Os desejos e os sentimentos dessa pessoa. Uma área bem importante. Um aspecto bem importante, desejos e os sentimentos. Os aspectos conscientes, intelectuais conscientes, e os aspectos inconscientes. E o topo dessa árvore? O topo dessa árvore é onde ela quer chegar. Ela vai chegar no topo dessa árvore. Aqui, as raízes dela, nós vemos chicote e torre. Ela já está começando, ela está com muitos conflitos, ela está meio fechada. Ela está com conflito porque ela está fechando o campo. Ela não está compartilhando com as pessoas os temores, as inseguranças dela, a falta de conhecimento. Ela precisa. A sabedoria dela está mulher e árvore. A sabedoria dela está em compartilhar mesmo. Em compartilhar, ela está fechada. E a sabedoria, quer dizer, uma chave para ela se dar bem é compartilhar o conhecimento, receber de outra pessoa e doar o próprio conhecimento também, não ficar fechada numa torre. Os dons dela, jardim e lua, ela tem uma intuição muito forte, que ela tem que utilizar a favor dela, porque a intuição dela também às vezes leva ela a duvidar de coisas, de pessoas, de situações que não têm a ver. A intuição dela é muito forte, mas às vezes ela se ilude achando que é uma coisa e é outra. Então ela tem que saber dosar melhor, equilibrar mais o que é intuição, o que é fantasia, o que é fuga da realidade. Então ela tem uma alma sensível, e ela pode fazer um bom uso dessa sensibilidade. Na compreensão dela tem a cobra e tem as montanhas. Ela vê obstáculos em tudo. É uma pessoa que já vê a dificuldade. Ela se negativa colocando a dificuldade mais no alto do que a facilidade. Ela precisaria enxergar também a facilidade das coisas, né? Então, a cobra e as montanhas. Esse aspecto dela é um aspecto que já acontece já faz tempo. Da personalidade dela, da estrutura dela. Então, ela precisa ficar mais confiante no saber, no que ela sabe, no que ela pode conseguir. Os desafios dela mostrou os lírios e foi-se. O lírio é harmonia, é alegria, é felicidade. Foi-se, ela precisa fazer algumas podas para prevalecer essa alegria. Ela precisa colocar mais limites nela mesma, nas pessoas, fazer as podas para ficar mais forte. O cerne do problema.
A chave e o cachorro. Ela precisa confiar mais. Ela precisa confiar mais, estar mais alerta com os próprios pensamentos e confiar mais nos outros. Confiar mais nos outros, porque a raiz dela já vem pedindo mais compartilhamento. Não é todo mundo que quer passar a perna, não é todo mundo que só quer competir no mercado de trabalho. Há as pessoas também íntegras, honestas, que querem compartilhar, que querem dividir. Então, a chave é que ela precisa ter mais confiança, primeiro nela mesma e depois nos outros. E estar alerta, não é porque ela vai confiar, porque o cachorro também está alerta, não é que porque ela vai confiar que ela vai se deixar passar a perna, vai se deixar enganar. Não é. É saber em quem confiar, confiar na pessoa certa. Aqui nós vemos nos desejos e sentimentos dela o coração e o urso. O coração é que ela quer se doar. Ela quer ter alguém em quem acreditar. Ela acredita emocionalmente. Ela está muito ansiosa. Ela está muito ansiosa e ao mesmo tempo que ela quer confiar, ela desconfia muito. Então, são duas cartas contraditórias. O coração é a entrega, o amor, e o urso já são as mentiras. Então, ela está num conflito de confiança e desconfiança. A gente vê que o conflito dela já vem desde aqui da raiz. É bem interessante que esse conflito já está vindo desde a raiz. Os aspectos conscientes, a criança e os ratos, é que ela precisa ficar mais leve e soltar, não se deixar vampirizar tanto pelas situações, não absorver tanta negatividade como ela absorve. Ela é como uma esponja que chega num lugar, tem alguém negativo, tem alguém com inveja, ela assimila e sai pesada. Então, ela precisa vencer isso, se proteger mais, fechar mais o corpo dela. Como que fechar o corpo dela? Entrar num lugar e se centrar em si mesma, para não ficar absorvendo o que não é dela. Além de absorver o que é dela, absorve também o que não é dela. Então ela precisa ficar mais leve para isso. E a confiança também vai deixar ela mais leve. Porque se ela já vai prevenida que vai absorver, ela absorve com certeza. Ela está precisando de um comportamento mais espontâneo, mais natural, mais leve, realmente. O aspecto inconsciente é o navio e os peixes. O que é o aspecto inconsciente? Ela quer fazer alguma mudança na vida dela, mas ela se preocupa muito. Ela não sabe como mudar, ela tem medo que se ela fizer mudança, se ela correr mais riscos no lado profissional, a vida profissional dela mude e ela passe necessidade. E o topo da árvore dela é o sol e a raposa. Quer dizer, o sol é a realização, a raposa já fica numa toca. Então, é o medo da armadilha, medo que alguém passe a perna dela. Medo que quando ela chegue ao topo, ela perca. Isso é a raposa. Então, nós podemos ver nesse jogo dessa pessoa, aqui, a sabedoria, como já tinha saído antes, a mulher, a árvore e os pássaros. Ela tem que se soltar, não querer controlar demais as situações, deixar as situações acontecerem e sentir que a gente não tem controle sobre nada. A gente pode estar alerta, mas as coisas acontecem do jeito que tem que acontecer. Aqui eu posso ver nos desafios dela. Ela precisa lírios, foice e aliança. Ela precisa fazer mais alianças, ou seja, precisa fazer aliados. Ela precisa fazer aliados. Para isso, ela tem que se soltar mais, se comunicar mais e confiar mais. O cerne do problema, que é outra casa muito interessante. O cerne do problema é os trevos. Então, a dificuldade em confiar, como eu disse agora há pouco, é o grande problema dela. Por ela não confiar, ela não faz as alianças que ela precisa. E neste momento ela está precisando fazer alianças. Quando a pessoa é autônoma, principalmente,
ela precisa fazer alianças. Então, outra carta que a gente vê aqui, o topo da árvore dela tem o sol, ela tem tudo para chegar no sol, mas aí ela tem medo de chegar no sol, no sucesso, e passarem a perna nela. E a carta conselho aqui é a cegonha. Então, a cegonha é novidades, fazer algumas inovações, renovações. A cegonha voa, também é leve, cegonhas são boas notícias. Ela tem que acreditar que ela vai receber boas notícias, não é que ela vai entrar em armadilhas. O pensamento dela, da existência de armadilhas no caminho dela, levam ela a entrar nessas armadilhas. Então ela faz a coisa acontecer de acordo com o medo, com o receio dela. Então, o conselho que eu dou para essa pessoa, o conselho final, eu posso tirar 3 cartas, colocar aqui no meio do jogo. Flores, caminho e cruz. Flores, caminho e cruz. Para você ser feliz, você tem que escolher o caminho da felicidade. Você não pode ficar em dúvida constantemente sem saber o que fazer. Tomar decisões e fazer essas decisões acontecer. Não se arrepender. Logo após tomar uma decisão, já se arrepende. Não, escolher o caminho que a tua intuição te mostra. Você tem uma intuição, mas às vezes você duvida da tua intuição, porque muitas vezes você deixa a fantasia dar lugar a falar mais alto que a intuição. A intuição é verdadeira. Quando ela acontece para você, é verdade. Então siga a voz da intuição. Siga a voz da intuição e escolha o seu caminho. Não tenha tantas dúvidas. Tenha certeza. Saiba quais são os teus potenciais. O que você faz melhor para você fazer escolhas acertadas e perseverar. Então, hoje eu dei uma geral aqui no jogo Árvore da Vida com o baralho cigano. É muito interessante fazer esse jogo com esse baralho também e também com os arcanos maiores e menores do tarô, como eu fiz ontem. O baralho cigano é um baralho bem objetivo. Ele mostra as coisas que a pessoa está precisando ver. Eu sou a Série Chani, vocês já me conhecem, jogo tarô, baralho cigano, presencial, por WhatsApp, Skype ou Messenger. Eu aceito cartões e também em dinheiro. Para jogadas online, é depósito bancário, Banco do Brasil ou Caixa Econômica. Então, venha, agende a sua consulta, que vai ser um prazer te atender. Um beijo no seu coração.